ele, na época, nem se falava nesse termo. E ele atendeu uma menina que tinha tido uma overdose lá, foi no hospital já desenganada. Ele chama uma amiga dela no hospital e, longe da sala cirúrgica, ele começa a conversar com ela. Ó, ela tá passando uma dificuldade, o que ela tomou, sabe? Fazendo aquela investigação para saber como tratar a mulher. Só que antes, quando ele foi chamado, na hora do almoço, ele se sujou de ketchup. Ele limpou, mas quando ele tava chegando no hospital, ele falou: ih, minha gravata tem uma mancha de ketchup. Ele tentou esconder e tal, escondeu. Conversou com a menina, no dia seguinte, essa que tinha passado por essa situação, ela tá voltando, né? Ela ficou o tempo todo inconsciente no hospital, no quarto. Ela volta e fala assim: doutor, eu te vi ontem. Como? Com a minha amiga tal, vocês falaram isso, e ela começou a descrever a conversa exatamente como aconteceu, de um modo assim impecável, os detalhes da conversa. E ela falou o seguinte: ó, doutor, e ontem você estava com uma gravata listrada com a mancha de ketchup. Nossa. Aí ele arrepiou e falou assim: o quê? Aí é muito específico. É muito específico. Ó. Exatamente, o Bruce Grayson. Então, o que ele fez? Inclusive, ele fez a escala para saber qual que é o nível de uma quase morte, se ela é profunda ou não. Mas nessa época ele falou: mas peraí, como é que uma mulher da conversa, ela poderia até falar umas coisas que poderiam, mas tinha detalhes. Mas a gravata listrada com ketchup. E depois disso, o que aconteceu? Na mesma universidade, coincidentemente, tinha um pesquisador chamado Raymond Moody, que foi o primeiro que escreveu um livro sobre quase morte que viralizou no mundo todo. Ele cunhou o termo quase morte e ele começou a estudar os casos junto com o Raymond Moody. Mas veja, antes de ser popularizado, aquilo ficou na mente. Peraí, é impossível saber a mancha de ketchup. Então, quando você liga a área médica com essa saída do corpo que a gente está falando, seja espontânea, seja em caso de hospital, você dá uma outra importância para falar: ok, talvez não seja só delírio da nossa mente. E Vilela, boa parte dos pesquisadores de EQM são médicos, intrigados com os relatos que os pacientes falam. E esse autor que ele citou, o Raymond Moody Jr., na década de 70, foi quem cunhou o termo experiência de quase morte, o livro Vida Depois da Vida, que é um best-seller. Depois dele, foi surgindo uma série de autores, o Ale conhece bem, é o George Gordon Reed, Elizabeth Kubler-Ross, Michael Sabon e um monte de médicos. Sam Parner, mas atual também. Agora tem um caso que é espetacular, é o do Eber Alexander, o doutor. Esse cara negava completamente qualquer fenômeno desse e explicava: isso é bioquímica cerebral, é uma ilusão. Até que ele teve uma parada cardiorrespiratória, teve uma EQM, voltou, publicou um livro chamado Uma Prova do Céu, onde ele derruba os próprios argumentos que ele usava e que outros médicos usavam de que seria bioquímica cerebral ou imaginação. Então, quem está assistindo, dá uma olhadinha, Uma Prova do Céu, da editora Sextante, Dr. Eben Alexander, um médico que passou por EQM, e ele, utilizando o conhecimento médico, ele vai refutando tudo que é coisa contrária que a medicina dizia. E ele, então, evidencia bem claro a EQM. Então, você vê, no caso desse Eben Alexander, ele é um neurologista de Harvard. Então, ele não é, assim, alguém leigo no assunto. Ele é alguém especializado na parte cerebral. Inclusive, pela bactéria que ele pegou, ele se via saindo do corpo em dimensões super elevadas, encontrando seres de luz que passavam mensagens e um amor profundo por ele. Depois, ele retornava para dimensões inferiores, que a gente poderia chamar áreas doentias ou infernões, enfim. E aí ele ficava transitando, e quando ele volta, depois dessa experiência, aí ele passa por episódios de alucinação em função da bactéria que estava muito agressiva no cérebro dele. Então ele fala: olha, eu enquanto médico, eu posso dizer, aquele estado extracorpóreo fora do corpo era algo extremamente real, eu estava até mais lúcido, mais inteligente do que eu sou aqui acordado. E na minha volta eu pude diferenciar o que era um estado de alucinação, de um cérebro reajustando, para aquele outro estado fora do meu corpo. Então, o peso de um médico falar: olha, isso aqui teve episódio que foi fictício, mas aquele momento ali eu percebi que a consciência, ou a nossa essência, transcende essa parte biológica. E Vilela, o tal do túnel, né, que todo mundo fala, parece que é uma espécie de portal entre planos, um Stargate extrafísico, que a pessoa entra ali, se ela passar de um certo limite, ela vai se ver no outro plano, aí aparece alguém dentro da luz e fala: volta que não é tua hora, não acabou tua missão. Que todo mundo fala túnel de luz por falta de uma nomenclatura melhor, mas é uma espécie de passagem entre planos
que a pessoa tá entre o plano físico e o espiritual como se fosse um meio. Ou ela vai ou ela Sim, volta, né? Então essa passagem o pessoal chama de túnel. Eu posso contar um relato rapidinho Claro. que ilustra, porque tem alguns casos que são bem interessantes, e esse aconteceu com um americano, ele chamado Jean. Então ele estava, de repente, ele foi num hospital, ele estava passando mal, ele estava sem respiração, de repente ele acorda querendo respirar, tenta encontrar o aparelho para chamar as enfermeiras, não encontra, por fim consegue se comunicar com as enfermeiras que vão lá. Quando vão ver a pressão dele, estava 0/30. Imagina uma pressão 0/30. Teve 4 paradas cardíacas e ele passou por 2 experiências de quase morte. A primeira delas foi uma, entre aspas, mais simples. Ele não viu um túnel de luz, mas ele passou uma espécie de membrana energética muito luminosa e ele de repente se viu num local muito agradável, numa paz muito forte, e ele começou ali a rever a própria vida. Então ele viu tudo que ele fez para as pessoas, e como o tempo é diferente, veja, se a pessoa rever 40 anos de vida, ela não fica 40 anos revendo. Mas ao mesmo tempo que é rápido, ela vê com profundidade tudo. E teve alguns casos nessa revisão da vida que ele fez, que ele até se via pelo olhar do outro. Então imagina que depois, eu estou tendo uma experiência dessa, e eu começo a olhar esse momento aqui pelos seus olhos, com a emoção que você está tendo. Então ele conseguia até fazer algo nesse sentido. Mas falaram para ele, olha, você quer ficar? Ele de repente falou, não, eu tenho 2 filhos. Eu não posso ficar por aqui, eu tenho que voltar para cuidar dos meus filhos. Ele volta por amor. Aí ele volta para o corpo com dor. Logo depois, né, um certo tempo depois, ele passa pela segunda experiência de quase morte. Que aí foi mais profundo. Ele passa por uma nova membrana e de repente ele se vê numa cidade astral, uma cidade extrafísica, uma cidade espiritual, e falam, olha, aqui é a chamada Cidade de Deus, mas não é a nossa, né, o nosso filme lá. Cidade de Deus, e de repente ele vê que ele está numa fonte com um ser, com um manto branco, e fala assim, olha, aquele ser passa assim, uma bondade muito forte, e ele diz, olha, eu vou estar aqui, vou te acompanhar, vou fazer o seu tour, e é o seguinte, e o local assim, extremamente agradável, como se o ar fosse vivo, assim, é como se é uma cidade, uma construção, mas havia uma energia, uma essência muito positiva ali. E ele falou o seguinte, olha, enquanto a gente vai te apresentar o lugar aqui, você pode perguntar o que você quiser. E aí ele falou o seguinte, olha, até falando dessa questão religiosa, ele disse, olha, me falaram que eu, enquanto católico, eu não posso entrar em outro local que não seja católico errado. Os luteranos falam que não pode entrar na nossa, que também é pecado. Aí ele falou assim, olha, a minha maior dúvida de vida é o seguinte, qual que é a religião certa? Pode perguntar se você quiser. Parece o sketch do Porta dos Fundos. Já viu isso aí? sim. Tipo, você errou. É. A religião... Errou rude, né? Errou rude, errou feio. Mas na lata perguntou, ele falou assim, olha... E a resposta também foi surpreendente. Ele disse assim, olha, a resposta correta é que todas são a melhor. Ele diz que todas seguem o mesmo caminho, todas tentam fazer o mesmo caminho. E aí na frente dele apareceu uma holografia como se fosse de uma montanha, com vários caminhos tentando chegar ao topo. E aí ele falou o seguinte, para você entender como uma coisa é mais complexa, todo mundo vem aqui na Terra para ter algum tipo de lição de aprendizado. E todas as escolas têm a sua lição. Inclusive ele quer dizer o seguinte, quando uma pessoa renasce no meio budista ou católico, é porque ela precisa ter lições naquilo. Se a pessoa nasce no meio do mato, sem ter contato com nenhuma linha religiosa, não é errado, é o que ela precisa naquele momento. Então toda a necessidade que a pessoa tem é baseado o contexto dela no que ela precisa. Entendi. Então em momentos é importante ela seguir uma linha, outros momentos outro, é a lição de cada um. E ele até falou que nesse meio todo, a gente está aqui na Terra para passar por pressão. Então, a vida na Terra, como eu explicar, é evolução. Você está aqui para ser pressionado no sentido de ver se a lição está aprendida. Então, quando as coisas se repetem, é para você ver se você realmente conseguiu aprender. E ele fala, ele conseguiu perceber que algumas pessoas renascem para trabalhar com coisas egoísticas, outros conseguem renascer para trabalhar com outras pessoas. Enfim, mas falaram muito sobre a fraternidade. Ficaram falando aquilo, de repente eles vão para uma biblioteca. Então tem locais que muitos têm biblioteca. Vira uma biblioteca com livros dourados. O que é essa biblioteca de livros dourados? Falou, cada livro aqui é uma pessoa. Com as experiências-chave que ele tem que passar para evoluir no momento agora. Cada livro representa uma pessoa na Terra que tem um propósito. É algo simbólico. Mas ele olhou aquilo e falou, olha, inclusive, ele falou para ele, inclusive as tormentas que vão vir por aí,
tem a ver com essa lição. E ele falou, ó, vai ter muita turbulência econômica na Terra. Essa experiência foi de 1981, o ano que eu nasci. Então de lá para cá, se a gente for observar, teve muita turbulência econômica, e ó, tudo é teste, tudo é para ver como que você lida com apego, com desapego. Depois eles andaram da biblioteca, ele mostrou que haviam locais naquela cidade que eram encadeados para ajudar pessoas humanas, que era contactar pessoas que precisavam ajudar, viu outros locais distantes ali que tinham seres perturbados, viu que tinha escolas, viu que a cidade era repleta de vida. E tinha um templo, uma espécie de templo ali, um local muito grande, não um templo sentido que a gente fala fisicamente, mas quando ele entra lá, tinha vários seres sem forma humana, que um deles emanava uma luz, um amor profundo por ele. Ele até questiona, mas será que é Deus? Porque é tanto... E não tinha forma humana que a gente falou aqui. Era tanto amor tal, e ele fala, olha, tudo que você fez até agora eu estou satisfeito, continue assim. E ele fala que ele não chorava, a gente não chora fora do corpo, mas a sensação é que ele estava assim, chorando, assim, agradecido, né? E aí, de repente, quando ele tá naquele estado, há um clarão, ele volta pro corpo, e aí ele fala assim, né, pra ele, fala, olha, agora eu sei que aquele local eu pertencia lá, que tem um ser profundo me amando. Então, quando a gente fala tecnicamente, túnel de luz, vai pra um lugar, mas quando você vê um relato desse, você vê que tem emoção, que tem lição, que tem uma série de elementos que para a pessoa que passa, você fala assim, isso foi ilusão. Todo mundo que volta fala, doutor, foi a coisa mais real que aconteceu comigo. Então acho que um caso desse tem pontos interessantes pra gente poder... Clareza, né? Clareza, propósito, melhoria de caráter, tudo isso é impacto que essa experiência dá. Pois é. Fala, Homer. Eu vi que o pessoal tá pedindo para responder o Marcos aqui. Quem é isso aí? Marcos, ele mandou. Marcos Henrique perguntou: uma pessoa que sofre de insônia pode estar sendo atormentada por espíritos ou estar sensível em relação ao mundo espiritual? As duas possibilidades. Cada caso é um caso, né? Insônia hoje é um problema crônico por causa do estresse que as pessoas têm com as mídias eletrônicas, fica o tempo inteiro ali e a mente dela fica hiperacelerada. Agora, pode ter alguns casos em que um assédio espiritual possa causar uma péssima qualidade de sono, né, Ale? Na verdade, a maioria das insônias tem causa aqui que a medicina explica, mas vai ter um pequeno percentual de influência espiritual em alguns casos, né? Porque muitas vezes a pessoa tem maus hábitos, que a gente falou, a falta de higiene mental. A pessoa vai deitar e fala, poxa, mas como eu tô pensando em boleto, pensando em um monte de coisa, e de repente ela fala, eu não consigo desligar. Então, exato. O fato de não conseguir desligar emocionalmente pode trazer certas dificuldades. Tanto que a gente fala assim, não, você quer ter uma experiência fora do corpo, primeiro tem que ver como é que você está dormindo. Porque se a pessoa não dorme direito, como é que ela vai ter uma saída, vai ter uma lucidez? Então isso vai piorar os estados da pessoa. E também os maus hábitos, né? Tomar café perto da hora de deitar. Eu adoro café, aliás, acho que até que sem café não é possível ficar encanado. Sim. Mas eu só tomo 2 por dia, que é o meu limite, e durante o dia, à noite, se a pessoa tomar café, é um estimulante, ela não vai dormir direito por horas. Chá mate tem cafeína, chá verde tem cafeína, a pessoa fica com o celular até tarde, o estímulo de luz da telinha influencia o ciclo do sono, fica vendo TV antes de dormir, vendo a tela do computador. O excesso de luz que as pessoas passam hoje, nossos avós não passavam. Então, todo esse estímulo causa uma péssima qualidade de sono. A pessoa tenta dormir, faz tudo e não consegue. Uma coisa que ajuda, que eu sempre recomendo para os meus alunos, prática de yoga. Ela ajuda porque ela flexibiliza muito a energia do corpo. E segundo, a prática de Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial chinesa não para combate, sim para auto-equilíbrio, além de combater a ansiedade. Ale, você vai aqui na Pracinha da Liberdade, 5 da manhã, ou no Parque da Aclimação aqui em São Paulo, você vê senhores e senhoras japonesas vestidos de kimono, fazendo Tai Chi Chuan com movimentos bem lentos e suando pra caramba, porque toda a carga de ansiedade sai você mexendo lentamente. Então, são vias que a pessoa pode tentar. A acupuntura também ajuda muito na questão da insônia. Eu tenho visto casos assim que melhora sensivelmente. Agora, tem algo que acontece com médiums e sensitivos, que é o acúmulo de energia. Uma pessoa muito acumulada, que não tem fluência nessa energia, essa energia deixa o corpo dela pilhado, né, cara? Então ela vai deitar, a mente quer relaxar, mas o corpo
não obedece. E por oposição, isso acontece muito comigo, com você que viaja também, você chegou no hotel depois de um voo, ou depois de ter pego um ônibus muitas horas, você está cansado do deslocamento. Você deita, o corpo está moído, mas a mente fica assim, ó. Cada adrenalina da viagem, a preocupação. Então, não dá para falar para ele qual que é a causa da insônia dele, porque são várias possibilidades, né? Mas o máximo que ele conseguir de higiene mental perto da hora de deitar, favorece. Lê alguma coisa, sabe? Se puder, pratica meditação um pouquinho, não por um viés religioso. Meditação no sentido deixar a mente mais tranquila, né? E se harmonizar mais. Tudo isso favorece o sono. Agora, tem alguns casos de insônia que podem ser patológicos também, né? Que pode ter alguma outra causa neurológica, alguma coisa que está acontecendo. Até a gente pode falar também do fato da própria hipnoterapia, que é muito... Porque muitas vezes a pessoa dispara certos gatilhos emocionais. Então ela tem algum processo que deixou ela mais traumatizada, ou deixou ela muito ansiosa, né? E muitas vezes no estado... Que a hipnose não é um estado de relaxamento profundo. Então se você pode procurar alguém também, porque nisso você pode ver qual que é a causa. Às vezes é muito específico. Sem contar também que, como você falou dos maus hábitos, acho que eu me lembrei aqui também da questão da digestão. Isso. A pessoa vai deitar, ela come... Com a digestão pesada. A digestão pesada também afeta a parte do sono. Então, tem que ver se tem características físicas ou emocionais, algo nesse sentido, assim. E talvez você até deparado também, né, Ali, em processo de hipnose, uma regressão de memória às vezes detecta um trauma, seja de infância ou de outra vida, que é o que está causando a insônia. Ainda tem essa outra possibilidade, né? Também. Hein, Vilela? Jujuba, amendoim. Tô comendo. Peraí. Vai, Homer. O fantasma abduzido, ele perguntou se vocês conhecem. Esse também tá presente em toda a live que eu vou. Ele é um stalker, um perseguidor. Como que é? Temos um segundo, Fantasma abduzido. E ele é estudante espiritual, ele faz perguntas ótimas. Cara, fantasma abduzido. É ótimo, né? Ele mandou aqui, ó. Se vocês conhecem alguém ou já conheceram alguém que já teve experiências, né, de quase morte tentando tirar a própria vida. E sim. Ele perguntou aqui se é o pior e mais sofrido desencarne que existe. Tem um livro, eu não sei se o Ale já viu, chama-se Viagem ao Mundo das Trevas. A autora se chama Andy Fenimore. São só EQMs com relatos negativos. Parte desses relatos de pessoas que experimentam sensações ruins vem de gente que tentou se matar, um médico conseguiu salvar. E ela relata uma experiência muito pesada, ou seja, se ela tivesse desencarnado, ela tinha ficado num estado muito complicado, né? Então, são experiências de tentativa de suicídio, uma parte delas, nas EQMs, mostram uma visão muito ruim do outro lado. Agora, eu posso também dizer que existem casos que mesmo ela fazendo algo assim é positivo, também tem, mas são mais raros, porque quando acontece, vamos dizer assim, os protetores ou seres que ajudam, eles entendem o contexto. Há um certo atenuante em algumas questões, mas são bem mais raros. Então, eu já me surpreendi com alguns relatos que a pessoa, mesmo tentando algo assim, de repente ela se vê num local de pura luz, se vê, né, sendo recebida. Inclusive, teve um caso muito forte que eu me lembrei agora, é um caso rápido, de um americano que ele morava na fazenda, e aí ele perdeu o pai teve uma parada cardíaca, faleceu nos braços dele, ele já ficou impactado. Aí de repente a esposa abandona ele com os filhos, ele tá cuidando da mãe, aí a mãe tem lá um derrame, e aí depois de estar no hospital com a mãe fala assim: meu filho, fica comigo essa noite, não vai embora não. Aí ele volta na fazenda para cuidar das galinhas. E quando ele volta no dia seguinte, a mãe tá desacordada, ele falece logo depois. Então uma culpa horrorosa, ele acaba começa a virar alcoólatra, meses depois ele pega um rifle, ele aponta aqui, né, no próprio cemitério, mas o tiro ele não pegou na parte do cérebro. Deformou toda a parte esquerda dele. E aí nisso ele já se vê num local muito agradável, aprazível, e vê os próprios pais ali recebendo. Olha, né, o fulano tá aqui. E eles vêm encontrar, e quando a mãe diz que olha para ele e fala assim: poxa, meu filho. E tipo, a face dele estava deformada naquele estado. Meu filho, foi difícil para você? O que aconteceu com você? E aí ele fica assim, né? Tipo, sem entender. Nisso ele retorna para o corpo físico.
e ele sente que ele tá numa poça de sangue, mas alguém do cemitério acha ele, leva para o hospital, ele é tratado, fazem a reconstrução da face dele, mas ele fala, olha, apesar desse ato, eu vi que meu pai e minha mãe estão bem, né? E eu posso ajudá-lo. Mas isso é um caso exceção. Ninguém vai fazer uma besteira dessa e falar, não, deixa eu ver se existe vida após a morte. Vou promover uma coisa para mim. Besteira, isso não funciona. Mas há exceções. Agora, a maioria é bem negativo mesmo. E fora alguns religiosos fanáticos de várias áreas, né? Que tentavam se matar para encontrar Deus, cara. Nossa. A história tá repleta de exemplos disso. de fanáticos. Isso não é uma via legal para ninguém. Tirar algo que foi dado a você, né? A vida. Tem que valorizar mais a vida sempre, cara. E a vida tem múltiplas dimensões. Nesse plano físico, muito estudante de temas espirituais demonizou muito o corpo e a vida física. Eu sempre tenho falado isso. Valoriza a experiência. Nós viemos de muito longe para cá, Vilela. Esse não é o nosso lugar, é um campo de provas. Então deu muito trabalho para a gente descer. Oneramos o corpo de uma mulher 9 meses, a nossa mãe. Despesa para crescer. Então tem algum sentido a vida, apenas as pessoas não conseguem achar. Valorizar a vida é muito importante. Como espírito que nós estamos aqui, esta passagem é muito importante, senão a gente não viria para cá. Então é importante mais quem mexe com a parte espiritual valorizar a consciência, mas valorizar a experiência da consciência neste plano também. Senão muito estudante dessas áreas tende a demonizar a vida e fica, bom é o lado de lá, eu não sou daqui, não quero ficar aqui. Cara, tem que arranjar maneiras e propósitos de estar por aqui. Não é o ideal, porque a vida tem seus problemas, não é. Mas a pessoa vai ter que fazer algo dentro dela para atravessar esse mar de confusões aqui, pelo menos um oásis dentro dela, para ela ter propósito. Sem propósito você não atravessa a vida na Terra, fica sem sentido, o que leva ao vazio de dentro, que é o que leva muita gente a tentar desistir de viver. Por isso todos nós que mexemos com esse tema temos que falar de valorização da consciência durante a encarnação também, porque tem propósito a gente estar aqui. E outra, como você falou, algo te foi dado, cara, uma experiência, uma nova possibilidade. Então o meu propósito é o seguinte: eu entrei de um jeito um dia quando eu vim. Na hora que eu saí, eu quero ter melhorado um pouquinho que der. Okay. Aí vou provar para mim. Melhorei durante a passagem, mesmo com os problemas. Que na saída todo mundo esteja melhor do que na entrada. Inclusive, seria bem legal. Inclusive, nessa experiência, uma das hipóteses que existem é que a gente admite, pelo menos quem estuda essa área, que todo mundo tem uma missão de vida. O famoso propósito. Ninguém está aqui a princípio a passeio. E muitas pessoas que passam por uma experiência de quase morte, tirando aquelas que têm a opção de voltar ou não, você quer voltar ou não quer? Essa vida está basicamente realizada. Mas aquele indivíduo que passa por uma experiência que era obrigado a voltar, a hipótese é que ela está desviada do seu propósito existencial. Então a quase morte seria uma espécie de chacoalhão, do tipo, meu amigo, veja onde você estava, sinta a sua essência de novo, volte para o rumo. Por isso que a pessoa geralmente ela está meio triste, meio vazia, e de repente quando ela passa por essa situação de ver tudo isso, de passar por esses campos energéticos, de encontrar esses seres, ela volta falando, peraí, eu tenho que reajustar a minha vida. Do jeito que estava, não dá para ficar. Por isso que é uma espécie de presente agridoce, porque você vai ter às vezes um pós, às vezes difícil, né, para recuperar o corpo, você vai ter uma série de dificuldades, mas a pessoa sempre volta com aquela expectativa. Inclusive essa experiência que o Wagner falou da quase morte negativa, há uma estimativa que fica entre 10% a 15%, mas ninguém sabe porque, em vez de ser túnel de luz aprazível, a pessoa vê túnel de luz sufocante. Em vez de ver um ser de luz dando uma mensagem positiva, são seres debochando, gritando, né, ofendendo. Ela se sente perseguida, ela vai para locais tipo sombrios, purgatoriais. Então, mesmo quem tem uma experiência ruim, vamos colocar assim, é para ela mudar. Então ela volta com a expectativa. Não é que ela é uma pessoa criminosa, que ela é um ser que não vale nada, não tem dignidade, não tem isso. Mas quando a experiência é mais forte, ela fala, olha, eu preciso mudar a minha vida o quanto antes. Por isso que ela agiliza a transformação, começa a querer ser menos egoísta. Ela faz todo o movimento porque aquilo foi muito aterrorizante para ela. E ela percebeu na prática que se ela morresse ali, seria terrível. Então toda forma de quase morte é uma forma de reajuste. Por isso que a gente não vê que as pessoas, não, eu vou deitar, né, comer uma pizza, vou dormir e sair do meu corpo lúcido. É muito raro acontecer. Mas quando acontece num processo de acidente, é realmente uma coisa para dar um norte, para fazer a pessoa voltar no rumo. Então, nesse sentido,
mesmo sendo um acidente, algo ruim, vamos colocar na essência, ainda causa transformações psíquicas, emocionais muito profundas, né? Para quem passa por isso. Ainda daí. tem uma possibilidade dessa EQM ruim, o conteúdo de medo da pessoa, a mente dela projetar a escuridão numa experiência. A minha mãe está desencarnada desde agosto de 2017. Eu já a vi várias vezes. A minha mãe, como eu falei, ela queria queimar meus livros em nome de Jesus. Minha mãe era muito radical. E levou anos até a gente conseguir se harmonizar, ela entender que o que eu estava estudando e fazendo não tinha nada a ver com o capeta. E ela depois, com o tempo, falou: pô, meu filho, eu tô vendo que isso aí melhorou muito você, deixou você mais maduro e mais consciente. Minha mãe, no pós-morte dela, eu fui levado para ver. 2 dias depois, Vilela, dela ter ido embora por causa de diabetes, né? Já com 67 anos. Minha mãe tinha uma passagem dessa, minha mãe, dentro dela, e um ser envolvendo a ela, e minha mãe morrendo de medo, cara. Mas desculpa, era um ser de luz, assim? Era um ser de luz, era um guia espiritual. Mas a minha mãe estava apavorada. E aí eu via como se fossem nuvens escuras em volta dela. Eram formas mentais dela, do medo dela. E esse ser mentalmente falava para ela: tudo que você está vendo é o teu medo de inferno e de diabo projetado. Deus é luz, Deus não é condenação. Eu vi essa consciência falar para ela: Deus é amor e paz, não é o medo que você tinha lá embaixo. Se solta disso para você poder passar em paz para o reino de Deus. Até que minha mãe capitulou e sumiu com ele. Eu fui levado para ver. Você tem uma ideia, o medo pode transformar a passagem que era luminosa e a pessoa achar que estava num túnel escuro, cara, pelas formas mentais dela mesma. Entendi. O Daniel Aguirre, ele perguntou: será que uma pessoa que nunca enxergou consegue descrever e desenhar uma projeção perfeitamente? Tem vários exemplos disso, vários deficientes visuais que têm memória das saídas do corpo, desenham, contam. Teve uma vez, eu estava em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, estava num salão lotado de gente, chegou um deficiente visual levado por uma pessoa, e aí, como estava muito cheio, ela me perguntou: ele pode sentar aqui na frente mesmo no chão? E eu falei assim: eu projeto imagem no PowerPoint, como é que ele vai ver, né? A não ser que ele, de forma auditiva, consiga interpretar. Ele vai dar um jeito. E o cara tá lá, não vou dizer assistindo visualmente, mas terminou, trouxeram ele para perto de mim, eu falei: mesmo sem você ver as imagens, você conseguiu entender? Ele falou assim: eu sou médium, tem um guia espiritual do meu lado, toda imagem que você projetava, ele jogava na minha mente a imagem igual. Eu vi tudo dentro da minha mente. Aliás, deixa eu ver você. Estendeu as mãos para mim, fez assim, falou assim: a única coisa que eu não vejo é o teu corpo. Tua aura é assim, tem um mentor espiritual assim. O cara via o outro lado, embora não visse nada do lado de cá, e descrevia perfeitamente, Vilela. Pois é. O Lucas Rocha, ele perguntou: a experiência de quase morte pode acelerar o desenvolvimento espiritual ou mediúnico de alguém? Sim, a gente falou nisso aqui no programa, tem até livro já sobre isso. Tem um que se chama Experiências Inexplicáveis Após as EQMs, lançado pela editora Cultrix Pensamento aqui no Brasil. Mas a gente pode dizer que, independentemente da pessoa ter essa mediunidade ou essa sensitividade, essa capacidade, acho que o principal são as questões mentais e emocionais. Porque quando a gente fala de evolução, a gente acha que é só ter fenômenos. Não, se eu enxergo alguém, eu sou especial. Se eu enxergo o futuro, eu sou um profeta. Então a pessoa pega muito fenômeno que não é irrelevante, porque muitos realmente comprovados. Não, eu vi o futuro, a pessoa relata, depois aquilo realmente acontece. Então é uma certa prova de que algo existe, algo que é real. Mas quando a pessoa consegue transformar mais a mentalidade dela e ser uma pessoa mais aberta, mas espera aí, será que isso existe, não existe? Eu quero, sabe? Então ela começa a repensar na própria vida. Mas será que a gente realmente não perde ninguém? Será que a gente pode ter uma outra vivência, talvez depois dessa matéria aqui, com as pessoas que a gente ama? Mas não deixa de ser filosófico. Aquela mudança é no como ela lida com a vida. Então, ter fenômenos, ser sensitivo, ou como acontece, como vocês comentou muito bem, é relevante, mas o principal é assim, como é que a pessoa vai lidar com essa vida. E tem até um termo que as pessoas podem até ser curadas, a gente já fala que é síndrome do estrangeiro.
E acho que o termo mais legal que eu já ouvi nessa expressão, que a pessoa sente que ela é um estrangeiro na vida. Sabe quando uma pessoa muda de país, ela fala, pô, eu não me adapto a esse país? Só que isso acontece quando a pessoa renasce. Imagina a pessoa renasceu e falou, peraí, mas eu não pertenço a esse lugar, eu sinto que a sociedade é estranha, me sinto inadaptado. Todo mundo já teve isso uma vez na vida, obviamente. Mas nessa síndrome, a pessoa sofre diariamente se sentindo não pertencente à parte humana. E aí, de repente, a pessoa passa por um acidente, se vê numa quase morte, ela fala, não, peraí, agora eu entendi do lugar que eu tenho saudade, eu entendi aquela coisa que me assolava, eu não sabia por quê, mas agora, a partir dessa experiência onde eu quase morri, eu até fui declarada morta, eu volto com a sensação de que, na verdade, eu não estou inadaptada. Na verdade, eu tenho que passar por fazer o que eu preciso aqui na vida humana, mas a minha realidade, a minha essência está lá, naquilo que eu pude acessar naquela existência. Então, a transformação assim pode ser brutal, né? Ô Vilela, o Ale tocou num tema muito importante. O desenvolvimento parapsíquico ou paranormal não é o verdadeiro desenvolvimento da consciência. Porque você pode ter alguém com uma sensibilidade enorme, ter fenômenos e não ter maturidade nenhuma para lidar com aquilo. Entendi. A história está repleta de exemplos. Alguém pode ter um conjunto de fenômenos e fazer o mal com aquilo. Então, uma coisa é o conjunto de potenciais que a pessoa tem. Outra coisa é o despertar dos valores dela para lidar com esses potenciais. Então, alguém experimenta uma experiência dessa, se não tiver consciência, não tem como educar a própria experiência e valorizar e crescer. Então, muita gente está atrás de fenômenos paranormais, clarividência, saída do corpo, mediunidade. A questão é, o que fazer com esses fenômenos se a pessoa não tiver maturidade para lidar com eles? Então, o importante, estudar tudo isso, mas sob o prisma da tua consciência, com teus valores. Sim. Senão não adianta nada você desenvolver, vamos chamar entre aspas, paranormalidade, se você vai tropeçar nos próprios fenômenos sem saber lidar com eles. Isso explica, ao longo da história, médiuns que fizeram mal com a mediunidade, gurus que abusaram dos discípulos, religiosos que abusaram dos fiéis. Havia um potencial, mas não havia consciência para lidar e transformar em algo legal. A maioria das EQMs causa essa transformação, né? E muita gente às vezes fala, eu queria ter uma. Não. Aquilo é uma experiência limite. A pessoa poderia reconsiderar tudo por discernimento e não precisar passar por nada disso. Então o importante é consciência do que ela vai lidar. Não, você até falou do Daniel Lopes, que volta e meia veio aqui, falou sobre soldados paranormais, ou pessoas, governos. Experiências que na Segunda Guerra fizeram muitas Muitas experiências. Tinha espionagem, tinha um monte de coisa que usava o quê? Vários fenômenos, inclusive experiências fora do corpo, para saber de bases, códigos, projeção. Então, por isso a gente fala, o fenômeno em si, ele é neutro. Ele pode ser uma ferramenta de evolução, como ele pode ser uma arma mal utilizada. Mas pode virar uma coisa meio droga, a pessoa se viciar nisso. Pode. E o escapismo da vida escapismo. real. Aí é escapismo. É uma experiência tão boa, eu gosto tanto tempo de ficar lá que eu prefiro ficar lá do que nesse mundo. Vilela, eu tenho falado isso há muitos anos. Muitas pessoas buscam isso por escapismo. Então, o que você tem que fazer? Botar ela com o pé no chão. Uma árvore só flui para cima se ela estiver bem enraizada. Então, o lance é de equilíbrio. Quem quer estudar experiências espirituais precisa estar bem enraizada para não perder de vista a vida humana. O lance não é você abstrair para lá, é você puxar o valor de cá e aplicar aqui. Então, o lance ainda se chama equilíbrio. Pois é, e eu não sei se perguntaram aí no chat já, mas se alguma experiência de quase morte, alguém já trouxe revelações do futuro. Várias casos. Coisas tipo catastróficas. Vários casos. Por exemplo, um que eu publiquei, inclusive, ontem no meu canal, quem quiser lá, o Dimensão Olha Mental. o que você vai falar, é coisa ruim? Vai acabar o mundo logo? Um americano, por exemplo, o Bill, ele teve uma experiência onde... Quem, o Bora Bill? Não, Bill Torturella. Tá. Isso não falou da flor, não. Não fala. Todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe dessa história, cara. Incrível, Bora Bill. Que viraliza, a gente... Mas esse Bill, ele falou, inclusive, que na experiência que ele teve, porque o tempo, como ele flui diferente, o que ele pôde observar? Mostraram para ele duas realidades da humanidade. Uma que a humanidade conseguiu superar seus gargalos e fluiu para uma comunidade, uma sociedade mais, vamos dizer assim, mais cooperativa, menos competitiva, e a humanidade seguiu para frente. Sim. E ele viu uma humanidade que foi para uma área mais catastrófica de guerra e de dificuldade. Mas assim, independentemente do que é visto, a gente fala que o destino, ele de fato não está traçado.
Inclusive uma experiência que, acho que até, se não me engano, só eu citei na primeira vez que eu vim aqui, de uma mulher que ela deram a opção, você quer voltar para a vida ou você quer ficar por aqui? Então. E ela estava relutante, falou, não sei, mas olha a visualização. Mostraram para ela 2 pré-cognições, 2 cenas do futuro. De um lado ela via a família sem ela voltar, então como que os filhos iam reagir, como é que o marido ali... Viu o futuro da família inteira. E ela viu que era muito sofrido. E do outro lado ela viu o futuro dela voltando, ter um pós bem complicado, uma recuperação bem difícil, mas como que a família ia lidar. Então, como é que a pessoa pode ver o mesmo futuro? Ela viu probabilidades. Dependeria da escolha que ela fizesse. Então, a escolha que ela fez, ela falou, olha, eu queria ficar por aqui. Mas tanto que mostraram ela meio que não é para forçar, mas para dar um checkmate. Olha, se você não voltar, você sabe o que vai acontecer. E ela escolhe voltar também por amor aos filhos, por amor ao marido, e fala, olha, eles precisam ainda de mim, eu posso agregar algo na evolução deles. Mas quando a gente fala assim de experiências futurísticas ou pré-cognitivas, existe um monte que fala que a Terra vai acabar, outros que falam que a Terra vai sobreviver. Então a gente pode dizer que nós estamos em construção. Talvez a boa notícia é essa. A gente poderia falar, ó, gente, lascou, né? Pode entregar os pontos, a Terra vai acabar. Mas na verdade, o que eu vejo, se o Wagner concorda, a gente está num momento de, obviamente, de renovação. Transição. A transição, a gente pode ir para o caminho que for. Então, relatos que mostram ambiguidades não quer dizer que a experiência é falha, mas quer dizer que a gente pode, enquanto comunidade, mudar os padrões, os princípios para levar a Terra para locais positivos. Né? E a gente ainda podia botar, cada um de nós individualmente, botar uma plaquinha em neon aqui em cima, dizendo assim, em construção, obra em andamento, porque todos nós somos obra em andamento e a humanidade é o coletivo disso. Nenhum de nós está pronto para nada, cara. Sim. Tem uma experiência que me marcou, só para citar, que eu lembrei agora, que na lição que aquele ser de luz estava passando para a pessoa, ele falou o seguinte, olha, isso ficou marcado para mim, falou, ó, nós não cobramos aqui perfeição, a gente cobra progresso. Ah, boa. Muito boa. Porque você fala, você fica preocupado, gente, será que eu tô errando? Mas não é o fato de errar, mas o quanto que na vida você... Por isso que a gente pode perguntar, mas peraí, na experiência de quase morte ou na vida após a morte, quem que são aqueles que são, entre aspas, salvos? São budistas, hinduístas, católicos? Na verdade, a resposta é o quê? Não é o que a pessoa fazia, mas o progresso que ela teve em vida. Ó, você tem dificuldade. Todo mundo, eu tenho as minhas dificuldades, todos nós temos as nossas. Mas depois de umas décadas de vida, ele fala, cara, você avançou. Então, isso, a pessoa morre às vezes satisfeita. Porque perfeição... Se você esperar perfeição para ter uma vida após a morte equilibrada, não tem perfeição. Mas o progresso e tem a luta, cara. Nós temos altos e baixos, Vilela. E a gente cai, levanta e procura melhorar. Então, nenhum de nós vai tirar 10 no final dessa vida, mas 5 você já passa. Um 5 te garante. Então, nessa luta interna dentro da gente, você pode, pelo menos diante de uma luz maior, que dizer, o que tu fizeste na tua vida? Fala, lutei. É o que nós podemos fazer. Perfeito Combati não vai ter. Combate. Fiz o bom combate dentro de mim. Isso aí já é muita coisa. É. Tá combatendo aí? Estamos combatendo sempre, né? Então manda aí. O Felipe Soares, ele perguntou por que algumas pessoas descrevem lugares lindos e outras descrevem regiões escuras e densas durante uma EQM ou projeções. Já falamos nisso também, né? Que isso é bem variado mesmo. Mas uma coisa legal de se falar é que toda experiência que você tem, seja uma quase morte, seja a experiência fora do corpo que a gente estava falando aqui no início, todas são estados da consciência. Quer dizer, como é que a pessoa se está naquele momento. Uma pessoa pode estar numa fase de vida horrorosa, cheia de pressão, cheia de problemas, e ela pode ter experiências desagradáveis, mas porque ela está naquele padrão que ela está lutando, como a gente estava falando aqui. Em determinados momentos a pessoa pode ter experiências transformadoras, enriquecedoras. Então, para onde você vai na vida após a morte? Para onde você vai numa experiência de quase morte? Acho que depende muito mais do seu momento, do seu estado íntimo. A média. Inclusive, se constata pessoas que durante a vida foram pessoas ótimas, pessoas benignas, fraternas, mas na fase final da vida ela, sei lá, derrapou, surtou, se corrompeu e fica numa pior, mesmo com décadas de uma vida bem feita. A história tá repleta de exemplos disso, né? Então é mais o estado da coisa. Claro que o que você fez não vai ser apagado, você vai ter um mérito na sua vida por aquilo, mas o estado íntimo, ele tem um peso, um impacto muito forte nessas experiências, né? Se não for para ser feliz, não adianta nada estudar essas coisas, Vilela. Para sofrer. Pois é. A Solange Bus, ela mandou aqui, ó. Durmo com meu filho de 3 anos. Sempre que começo a exteriorizar ou movimentar energias antes de dormir, para tentar uma projeção astral, ele começa a se mexer.
Chego na parte do balonemente, mas nunca consegui apear. O que É a fazer? dilatação da aura. Balonemã parece que está virando um balão. Se a criança está dormindo no mesmo quarto que ela, pelo jeito. Quer dizer, se tem uma criança ali, ela é sensível, o Alexandre está ali, vibra uma energia, essa criança, se é sensível, ela vai despertar, vai se mexer. Então, seria bom a criança estar em outro cômodo, para ela não atrapalhar, ou ela mudar o jeito que ela está fazendo os exercícios para não criar impacto energético na aura da criança. Agora, coisa curiosa, né? O fenômeno do balonamento, muitas pessoas acham que estão tendo algum problema físico porque ela está relaxada e ela sente que ela começa a se inflar. Isso não é tão comum, mas a pessoa parece que ela está crescendo. Gente, eu vou explodir, eu estou crescendo. É uma sensação, parece mesmo muito física. Então, mas não tem nada disso. Nessas experiências, quando a pessoa começa a treinar a saída do corpo, é comum a sensação de uma parte do corpo, ou o corpo todo inflar, como se ela fosse literalmente um balão. E é tão nítido que a pessoa fala, gente, como é que pode ser uma sensação dessa? Mas é comum dentro dessas experiências nesse Você sentido. pega alguém que projeta energia com as mãos, um reikiano, um passista, a maioria vai narrar o seguinte: você está estendendo as mãos, exteriorizando energia, dá a sensação que suas mãos cresceram. Muitos sensitivos vão te falar isso. As mãos continuam do mesmo tamanho, mas como uma energia está passando, ela dilata a aura das mãos, parecendo um efeito energético de um balão. A pessoa deitada é inteiro, não é só nas mãos, dá uma sensação. Daí essa expressão francesa, ballonnement, ou ballonnement, parece que você está virando um balão, igual um pão fermentando no forno, a sensação de crescimento. A Carla Freitas, ela perguntou se é possível usar a projeção astral para reencontrar um animal de estimação que já morreu. É possível, mas tem que ver qual é o propósito daquilo, tá? Deixa-me dar um exemplo. O animal tem o tempo dele extrafísico diferente do nosso, né? Entre vidas. Então, nem sempre você vai encontrar com ele. Às vezes ele pode ter já encaixado de novo ou foi levado por um guia espiritual que cuida da evolução animal para outra situação. Ou, se for positivo para você, você pode encontrar. Eu comecei a ter saídas do corpo jovem e tinha um gato em casa, eu vi ele para fora do corpo. Hoje eu tenho um cachorro, um Yorkshire de 16 anos. Outro dia ele estava deitado no sofá, eu deitado do lado. Eu mentalmente eu vi a cabeça astral dele sair e ficar me procurando, Alexandre. Animal faz projetar. O animal, tá? Logo depois encaixou, ele acordou, fez a mesma posição com a cabeça física me procurando. Cara. O animal só não tem a mente consciente igual a gente, mas é um ser vivo, tem uma individualidade. O mamífero, por exemplo, o doméstico, então, a ligação com o dono é muito forte. E os animais têm sensibilidade parapsíquica. Vários deles, às vezes, não quer passar no ambiente porque percebe Sente o alguma perigo, coisa. o animal sente Sentem perigo. Eles têm uma espécie de instinto que percebe as coisas antes. Talvez, ô Vilela, porque dorme sem pensar no boleto, dorme sem prestar atenção em nada, simplesmente relaxa. Eles têm uma sensibilidade natural, às vezes, maior do que o nosso em alguns casos. Eu já vi relatos de quase morte que a pessoa, quando ela vai para esse local paradisíaco, alguns ficam assim, extremamente felizes porque reencontram o animal. É mais raro, mas eu vi pessoas falando, gente, o meu cachorro, aquele pet que eu amava, senti até mais felicidade que o parente, né, o ente querido que estava ali. Mas ela realmente se encontra, então... Agora eu não quero dar falsa esperança para ninguém, não quero dizer que você vai falecer, vai morrer, vai encontrar o seu animal. Mas que tem casos que a pessoa encontra, abraça, é uma felicidade imensa. É possível, e às vezes também uma pergunta que me fazem, Vilela, é que se o animal que passou um tempo depois, ele pode vir como outro animal, sei lá, por algum... Para você, depende, é possível, mas às vezes o animal novo que você tem, ele capta a energia do animal anterior gravada no ambiente e espelha o comportamento do outro e você vai achar que era o mesmo de volta. E a questão seguinte que é importante, não importa se o novo bichinho, que é seu filho, na verdade, se ele é o mesmo ou não, você vai ter que ter uma relação sadia com ele. Não importa se é o mesmo de volta ou se é outro. É uma aventura nova, uma outra possibilidade, faça o melhor possível na relação com ele. Senão você fica, será o mesmo ou não? Não importa, sendo o mesmo ou não, trata direito, cuida com amor, não é bichinho, é seu filho. A Ana Paula Lima, ela perguntou se existe algum risco em praticar a EQM ou projeção astral. Não, praticar EQM, não dá, pratique EQM. Não praticar. Quase morte, velho. Não, eu vou tomar a tequila ali para ver se... Não. A EQM você não pratica, ela é um evento. Agora, é importante considerar uma coisa,
que também é importante ser dita. Porque quando a pessoa passa por um acidente e encontra um ser de luz, encontra um mentor ou um amparador, ela pode pensar assim, nossa, eles fizeram isso para mim. Olha, esses seres de luz, eles não vão fazer ataque cardíaco em você, Não. eles não vão arrebentar o freio do seu carro para você ter um acidente. Então não é que eles vão promover, eles se aproveitam talvez de um acidente que você se desorganizou, que aquilo era para acontecer, mas eles não provocam em você. Então a gente fala, ó, EQM, você não vai praticar nem provocar. Mas a experiência que o Wagner pode falar, a experiência fora do corpo, aí sim, né? E a mesma coisa, o pai ou a mãe, vendo que um filho cometeu um erro, aproveita o erro para dar uma lição de aprendizado. Exato. Eles não, o pai e a mãe não causaram o erro da criança, mas eles vão aproveitar aquilo para trazer uma maturidade para ela, né? Agora, a saída do corpo normal, sem EQM, ela é possível ser desenvolvida. Mas vou repetir, Vilela, o primeiro passo, estuda o assunto, leia autores sérios, tem vários, para ter visão de conjunto, para a pessoa ter uma visão média do que há de possibilidade nisso. Um monte de gente pergunta, como ter algo assim? Eu falo, mas primeiro você estudou aquilo? Por exemplo, chega alguém ali e fala assim, eu queria tanto desenvolver clarividência. Aí eu pergunto, você tem medo do invisível? Tem. Então para que você quer ver? Quer dizer, ela achou que era só um fenômeno, mas é a consequência daquilo. Então estuda o que você quer para saber por onde você vai. Sem contar que tudo tem responsabilidade. A pessoa, teoricamente, pode querer sair do corpo para ver a vizinha tomando banho? Pode. Pode conseguir? Pode, mas você vai desenvolver algo para espionar alguém? Para fazer... Semelhante atrai semelhante. Se você invade a privacidade do outro, por que o outro não pode invadir a tua? Então, como ferrar, eu falei, a experiência é neutra. Você pode usar para o bem ou para o mal. Então, fica de olho. Esse negócio de levar na parte só de querer ter algo lúdico, de querer tirar vantagem disso. Né, O vai dar mal. objetivo de uma experiência dessa, para quem está estudando, é melhoria da consciência. Se não for por isso, segue outra linha, procura outra coisa. Se não for para ser feliz, não adianta. Até me lembrei aqui, né, é sempre importante falar que quando as pessoas... Na experiência fora do corpo também acontece, mas nos casos de experiência de quase morte, qual que é a essência de tudo? Então a gente pode falar qual que é o grande segredo da vida e que aparece na quase morte, que é a questão da fraternidade. A questão de você também ajudar outras pessoas. Muitos voltam com a mensagem, eu entendi o segredo da vida. Qual é o segredo da vida? Elas falam o amor, mas o amor no sentido de compaixão, de fraternidade. Eu até repito aqui o que eu falei da última vez, que qual que é a pergunta mais importante que é feita na EQM, que é o que você tem feito na Terra em favor dos outros. Então, quando a pessoa inclusive faz a revisão da existência, isso é algo para mim que é sempre importante frisar, que é muito forte. Não é muitas vezes o carro que você teve ou aquela conquista que pode parecer pequena, não foi assim o dinheiro que você ganhou, sabe? O principal foi assim, o que você ajudou de forma abnegada, seja atravessar uma pessoa na rua, seja dar um dinheiro, mas tudo que você faz em favor dos outros, sem barganhar, ó, tô aqui te dando porque eu vou ganhar meu lugarzinho, não é isso, mas tudo que você faz de forma fraternal, abnegada, na hora da EQM o pessoal, esses seres, né, de luz falam, ó, é isso aí. Essa é a essência da vida. Então muitos ficam impactados porque ele fala o seguinte, olha, eu percebi que aquilo que eu fiz de bom, eles valorizaram e falaram, é isso. Só que por outro lado eu vi que na minha vida eu fiz muito pouco disso. Então a pessoa volta, não, eu tenho que ser mais fraternal. E quando eu falo fraternal é de forma universalista. Não é só ajudar o cara que é maçom igual eu, não é ajudar, é você ajudar, ó, esse cara, qualquer linha, tá precisando de ajuda, ele vai lá e ajuda. Então, se a gente puder dizer assim, para que a EQM serve? Aí a maior lição de todas é e ajudar os outros a gente sabe do assunto, mas na prática é difícil, né? Mas, então, esse acho que é o maior recado que a gente pode dar. Pensa em fraternidade, compaixão, de modo universalista. Por isso que boa parte das pessoas que voltam de EQM montam orfanato, montam asilo, procura ajudar alguém porque caiu essa ficha para elas. Isso é muito sério mesmo, né? A Camila Andrade, ela perguntou como saber se um relato de EQM não foi só fruto de alucinação cerebral, especialmente quando envolve imagens religiosas. A gente já falou aqui sobre isso, né? Falamos no caso do Eber Alexander, médico que desmontou esse tipo de argumento. Pede para ela dar uma olhadinha no livro, Uma Prova do Céu, ela vai ver essa resposta muito bem. Eu posso dar uma melhorada, assim, só para caso ela tenha ficado alguma dúvida, a gente pode também dizer das comprovações. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que ela tem uma experiência, que nem eu fiz da mancha da gravata, mas digamos que uma pessoa ela teve uma experiência e ela viu, por exemplo, que estava acontecendo algo distante dali,
o que depois ela volta, ela fala e aquilo realmente comprovou. Inclusive, eu cito aqui o próprio, né, nosso amigo que veio aqui uma outra vez, que ele estava fora do corpo, ele viu que tinha um tênis no telhado do hospital. E ele estava ali o tempo todo em estado de coma e não saiu daqui a momento algum. Ele fala o tênis, o modelo tal, quando vão lá em cima trazem o tênis que ele falou. Então quando a pessoa diz assim, olha, eu não tinha como ver aquilo, mas eu observei que aquilo estava lá e você vai comprovar depois acontece. Então, para a pessoa que passa por aquilo, ela não tem a menor dúvida, mas para aquele que é cético, ela pode perguntar, mas peraí, aquilo que você falou foi algo aleatório que ficou por isso mesmo? Ou depois o médico, a família falou, meu amigo, é exatamente isso. Teve até casos de pessoas que passam na quase morte que escutam o médico conversando com a família. E aí, vão desligar o aparelho ou não? Vocês vão dar mais uma chance? Escuta a conversa em detalhes. E quando ela volta, ela fala, você estava em tal lugar, o médico perguntou, fulano falou isso. Então ela recria aquela cena que ela estava completamente distante. Então não é que o objetivo é comprovar, mas esses momentos que mostram que o que ela viu realmente foi o que aconteceu enquanto ela estava fisicamente longe dali, acho que é a maior prova para quem não passou e dizer, olha, se ela não estava aqui com a gente, pelo menos deve ter alguma explicação, mas que foi comprovado, foi. Então a comprovação é muito forte. E a pergunta dela também pode ter uma outra conotação, porque, por exemplo, a interpretação que a pessoa faz na volta independe da experiência em si. Então, alguém vê um ser de luz, ela volta. Se ela é cristã, pode associar a figura com Jesus. Sim. Se ela é budista, pode associar com o Buda, que aí não é a experiência em si, simplesmente a interpretação dela está dentro de um parâmetro religioso. Isso, a pergunta dela também deve ter um componente disso. Sim, sim. Fala, Homer. O Rafael Javorski, ele mandou aqui, ó. Ouvi algumas coisas totalmente contraditórias ao que prega o cristianismo. A minha curiosidade é... A Bíblia é divinamente inspirada? Vocês creem que Jesus é quem diz, o Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo? Olha, isso depende de quem responde, né, Vilela? Se você perguntar para o cristão, pergunta para o muçulmano não, para o hindu não. Então essa questão de Bíblia, a Bíblia a gente sabe foi muito alterada ao longo do tempo, né? E há trechos da Bíblia que às vezes conflitam um com o outro lá na frente. Numa visão de conjunto, você tem que extrair dali o valor. Se você é cristão, extrai o valor dali de crescer, melhorar e fazer o bem, não interessa qual é a origem, se é ou não. A mesma coisa se você lê o Corão e interpretou e faz o bem com aquilo, o importante é, na fritada dos ovos, qual é o valor de caráter que você tirou daquilo. Não importa que livro seja. É isso que é. Não importa se você gosta de Buda, Jesus ou Krishna. Estudando aquilo, você melhora. E outra, respeita as diferenças e respeita o outro que segue outro caminho. É isso que você tem que olhar. Que foi? Foi. Senhores, agora é hora de fechar alguma ponta solta, alguma coisa que faltou, falar sobre esses dois assuntos, agradecer demais a vocês. Faltou alguma coisa? Querem fechar? Não, bate-papo tá ótimo. isso? Vai ser legal fazer um bate-papo com o Alexandre, que é um pesquisador ótimo, então ficou Mas alguma coisa uma que vocês queiram tabelinha falar boa. ainda? Olha, eu acho que de tudo que a gente pode frisar é o seguinte, não acreditar naquilo que a gente fala, no sentido... Eu gosto da expressão do Wagner, você fala que você não é mestre, como é que é? É mestre de nada e discípulo de coisa alguma. É a minha Mestre de definição. nada. E discípulo de coisa alguma é o que eu sou. Mas no sentido que, assim, que é para as pessoas terem a própria experiência. Não de quase morte, eu não desejo para ninguém.